E aí, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Capítulo 17. Capítulo 17 tem algo muito interessante. Então, o povo aqui, eles estão murmurando constantemente contra Moisés, contra Arão. E aí o Senhor resolve isso. O Senhor fala assim, ó, Moisés, traz 12 líderes, um de cada tribo, um representante de cada tribo, homens líderes, e que cada um deles traga a sua vara e apresenta diante de mim na tenda do testemunho. E aí Moisés chama esses líderes, o Arão fica representando a tribo de Levi e cada líder então traz a sua vara. Moisés pega essas 12 varas, leva até a tenda do testemunho e na tenda do testemunho ali no dia seguinte a vara que produzisse, que florescesse, seria a vara a qual o Senhor tinha separado para liderar o povo. E aí aconteceu que a vara de Arão, ela não somente floresceu, não somente produziu, mas também como ela produziu um fruto já maduro. Então, eu achei isso fantástico. Ele fala assim, ó, no dia seguinte, versículo 8, aconteceu que quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão, que era da casa de Levi, havia brotado, havia produzido, recebendo, rebentado em flores e dado amêndoas maduras. Então, tipo assim, não somente produziu, mas já produziu fruto maduro. E aí, versículo 10, então o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que seja guardado como sinal aos rebeldes, assim farás cessar suas murmurações contra mim, para que não morram. Irmãos, vocês lembram qual é a arca do testemunho? A arca do testemunho é a arca da aliança. E a arca da aliança, onde que ela se encontra mesmo, irmãos? No santíssimo lugar, lugar o qual o sacerdote só poderia entrar uma vez ao ano. Lembra que eu falei que eu fiquei em dúvida qual era a frequência de Moisés nessa tenda? Então, parece que Moisés entrava bastante lá, hein? Aqui nós vemos que Moisés ele entrou num dia e no outro dia ele entrou de novo diante dessa arca para colocar a vara lá. E Moisés tinha constantemente intimidade e contato ali com o Senhor, face a face, no propiciatório, entre os querubins, o Senhor falava com Moisés. Eu achei isso interessante. Vamos lá, capítulo então 18 fala a respeito do serviço e dos serviços sacerdotais e levítico, dos direitos de cada um. E o que eu achei interessante é que, primeiro, os levitas estão a serviço dos sacerdotes. Os sacerdotes são os líderes dos levitas. E outra coisa que eu achei interessante é que o dízimo não era para os sacerdotes. O dízimo era para os levitas. Agora, os dízimos dos dízimos era para os sacerdotes. Mas isso não significava que os sacerdotes não tinham herança. Se você for ler aqui, você vai ver que os resgates, os valores pagos por resgate de todo primogênito, que isso não era pouco, era muito. Se você for ver a população dos israelitas, era uma população enorme, então havia muito resgate, tanto de animais como dos primogênitos dos homens. E o que eu achei interessante é que no versículo 17 tem animais que não tinham direito a resgate. E esses eram a vaca, a ovelha e a cabra. Esses animais eram santos para o Senhor e não poderiam ser resgatados. Eles deveriam ser sacrificados ao Senhor. Mas o sacerdote, mesmo que ele não tivesse ali o direito ao dízimo, ele era bastante próspero, ele tinha muita herança, assim, ele recebia bastante recurso do Senhor. Se você ler esse texto aqui, tu vai ver o quanto o sacerdote ele era próspero. E então o dízimo era para os levitas. Versículo 20. O Senhor disse a Arão, não terás herança alguma na terra deles, nem porção no seu meio. Eu sou a tua porção e a tua herança entre os israelitas. Então o Senhor fala que ele será a herança de Arão e que ele será a porção de Arão, ele será o sustento de Arão. E aí, irmãos, presta atenção aqui, ó, notei aqui, versículo 20, versículo 21.
Dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel, como herança pelo serviço prestado, o serviço da tenda da revelação. Versículo 24. Mas dou por herança aos levitas os dízimos que os israelitas oferecem ao Senhor em oferta alçada, pois lhe disse que não teriam herança alguma entre os israelitas. Eles também eram separados, consagrados ao Senhor, estavam a serviço do tabernáculo. Então o Senhor também sustentava eles, e a forma pelo qual o Senhor sustentava eles era através dos dízimos. Versículo 25, que o Senhor disse ainda a Moisés, fala aos levitas e lhes dirás, quando receberem dos israelitas o dízimo que vos dou como herança, farei ao Senhor uma oferta alçada desse dízimo, que será o dízimo dos dízimos. E a vossa oferta alçada será contada como grão de eira e como vinho do lagar. Assim fareis ao Senhor uma oferta alçada de todos os dízimos que recebeste dos israelitas. E desses dízimos darei ao sacerdote Arão a oferta alçada do Senhor. De todas as dádivas que recebeste, do melhor deles oferecerei todas as ofertas alçadas do Senhor a sua parte. Então, o dízimo ia dar para Arão, para os sacerdotes, para os filhos de Arão. Achei isso interessante. Jeff, e hoje? Como que hoje isso funcionaria? Então, hoje o dízimo ele serve tanto para o pastor, presidente, todos os pastores, todos os obreiros, deveria ser distribuído ali com pagamento para todos os obreiros, para também sustento do tabernáculo, nós temos as ofertas, mas assim, a gente vai ver alguns outros detalhes a respeito do dízimo no decorrer da nossa leitura. Então, assim, no contexto aqui, ele está falando a respeito do dízimo para o sustento dos levitas, ou seja, dos obreiros do tabernáculo. Então, nesse contexto hoje, seria todos os obreiros do prédio, seja lá como você chama o lugar que você congrega. Então, todos os obreiros, então a pessoa da faxina, o zelador, todos eles deveriam ter um salário se eles tivessem esse serviço de forma integral. Não assim como uma hora de voluntário, mas se ele tem um serviço integral ali, ele precisa ser sustentado, e a forma pelo qual ele seria sustentado seria através do dízimo dos irmãos. Então esse é o contexto relacionado a esse capítulo, o capítulo 18, mas a gente vai ter uns outros contextos a respeito também do dízimo mais para frente. E é isso, irmãos, então, a nossa leitura aqui do capítulo 17, capítulo 18, que eu tenho para compartilhar com os irmãos. Valeu? Fui!